Olá pessoal, boa noite. Preciso que vocês me falem nesse momento se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô com o microfone, eu tô fora de Belo Horizonte, então tô num lugar aqui meio improvisado e queria saber se vocês me ouvem bem. Valéria, tá aí? Me fala aí, vocês estão... Como é que tá o áudio? Ah, tá me ouvindo? Então, perfeito, muito bem. Vamos para a nossa segunda aula de hoje, na verdade, segunda aula desse momento em que eu propus aqui no Instagram, essas 30 lives sobre educação para o trânsito. Ontem eu expliquei como as lives vão acontecer, qual é o objetivo principal delas, né? Por que eu estou fazendo isso? E trouxe aqui uma reflexão sobre o conceito da palavra trânsito, mas de uma maneira para além daquele conceito legal, né? Aquele conceito que a gente já conhece, que está ali no Código de Trânsito brasileiro. Mas hoje eu quero falar para quem já assistiu ontem, né, e está acompanhando aí os vídeos que eu tenho feito, vai entender que o objetivo principal aqui é que isso seja um processo, como um curso mesmo. Então, antes de falar especificamente da educação para o trânsito, eu quis trazer alguns outros conceitos que eu entendo ser muito importantes e que vão sustentar, que vão dar a base para esses outros conhecimentos, para esses outros conteúdos, tá? Por isso 30 aulas. E hoje eu trouxe o tema da violência no trânsito, que, embora também seja um tema muito conhecido e debatido, né, por boa parte da comunidade que atua na área do trânsito, mas eu quero trazer também algumas reflexões, porque a partir daqui, né, que a gente começa também a subsidiar ou dar suporte para os nossos projetos e os nossos programas de educação para o trânsito. Então, é importante a gente reconhecer que no nosso país a gente teve alguns esforços que foram importantes no sentido de reduzir a violência no trânsito, né? No sentido de tornar os veículos mais seguros, tornar as vias mais seguras, isso nas últimas décadas. Mas a gente ainda está muito decadente de políticas públicas que sejam mais claras a respeito, mais claras e mais efetivas, né, a respeito desse combate mesmo, de fato, da violência no trânsito. E, claro, quando a gente fala em combate à violência no trânsito, necessariamente a gente está falando também de promoção da saúde, preservação da vida. Então, essas medidas, né, que visam a redução da morbimortalidade no país, seja medidas vindas de órgãos públicos, de empresas privadas ou até de profissionais liberais, como é o meu caso, a meu ver, requerem algumas mudanças, mas principalmente mudanças de paradigmas, né? De olhar para o problema, entender como um problema de saúde pública e não medir esforços, né, para que esse problema seja sanado. Bom, então já que hoje eu escolhi o tema violência, né, vamos tratar da violência efetivamente no trânsito, como para quem assistiu ontem, né, eu falei que eu gosto muito de trabalhar conceitos, porque a partir do momento que a gente olha e esmiuça um conceito e entende o significado daquela palavra, muitas vezes isso nos dá suporte para as nossas ações práticas. Então, é um trabalho em conjunto aqui, né, de teoria e prática. Vamos ao primeiro conceito que eu trouxe aqui hoje, que é o da violência. A violência em geral, tá? Não estou falando especificamente da violência no trânsito. A Organização Mundial de Saúde, ela define que a violência, nesse caso eu vou ler aqui a minha apresentação, o meu PPT. Então a OMS define a violência, no geral, como o uso intencional da força física ou do poder
então não só necessariamente a força física, né? Real ou em ameaça contra si próprio, ou contra uma outra pessoa, ou contra um grupo de pessoas, né? Uma comunidade, que resulte ou que tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência ou desenvolvimento ou privação. Então esse é o conceito que a gente tem hoje de violência. A Política Nacional de Redução da Mortalidade no Brasil, ela também trata a violência de uma maneira similar ao que a OMS trata, mas ela define a palavra violência como um evento representado por ações realizadas, seja por indivíduos, por grupos, por classes, por nações. A gente está vendo aí as guerras, né, acontecendo, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais ou espirituais a si próprio ou aos outros. Beleza. A gente tem então aqui a definição de violência. Lá no mapa da violência, esse mapa da violência ele foi publicado pela Secretaria Nacional de Juventude em 1998 e ele também traz uma definição de violência. Ele diz que considera, né, a mortalidade violenta, na verdade não de violência, mas de mortes violentas. A mortalidade violenta é aquela que é resultante da soma de homicídios, suicídios e acidentes de transporte. Então vejam que no contexto do significado da palavra violência, a gente tem ali a mortalidade violenta e o acidente de transporte, ele entra junto ali com os homicídios e com os suicídios. Bem, lembrando, para quem está assistindo essa aula hoje, não assistiu a de ontem, no grupo de WhatsApp, que eu tenho deixado sempre o link ali nos stories, eu no final das 30 aulas vou deixar todas as referências bibliográficas para que vocês possam consultar, beleza? Voltando aqui. Então, a gente percebe que a palavra violência, ela está intimamente ligada ao acidente de transporte e, consequentemente, ao acidente de trânsito, e eu já vou falar também da diferença desses dois, porque é uma diferença importante, até para quando a gente vai olhar para os dados estatísticos, né, por exemplo, para o DataSUS, e conseguir ali diferenciar os acidentes de transporte dos sinistros de trânsito. Então, a OMS, ela também classifica ali o acidente de transporte através da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-10 ou CID-10, né? Então, ela define o acidente de transporte como todo acidente que envolve um veículo destinado ou usado no momento do acidente. Aqui eu estou falando de acidente de transporte. Então, todo acidente que envolve um veículo destinado ou usado no momento do acidente, principalmente para o transporte de pessoas ou de mercadorias de um lugar para o outro. E aí, por outro lado, a gente também tem um termo que até hoje é utilizado, né, que é o acidente de trânsito ou a violência no trânsito. Então, qual que é a diferença? É o acidente de transporte, a gente está falando do transporte no geral. Aqui não especificou se o acidente foi num transporte marítimo, se foi num transporte aéreo, se foi num transporte terrestre. Acidente de transporte. Agora, o acidente de trânsito, aí ele já tem uma definição mais específica. Em 2008, também a OMS definiu, né, como o acidente de trânsito, todo aquele que ocorre na via pública, originando-se, então se começou ou se terminou, ou envolvendo um veículo parcialmente situado na via pública. Então, é essa definição, essa diferença ali do fato dele ter acontecido numa via
pública, numa via terrestre, ele se torna um acidente de trânsito. Daqui a pouco a gente vai chegar no sinistro, tá? Então, o acidente de veículo, continuando ainda, é aquele que ocorreu na via pública, né? A menos que haja a especificação de um outro local, tá? Poderia ser ali também dentro de um condomínio fechado, por exemplo, né? E nos casos exceto, né, nos casos em que os veículos envolvidos sejam veículos especiais, que não sejam de motor de não circulação. Então, a OMS definindo ali que o acidente de transporte é aquele que acontece com qualquer meio de transporte que esteja levando pessoas ou cargas para um determinado lugar, e o acidente de trânsito, aquele que acontece numa via pública, e o acidente de veículo, aquele que tenha pelo menos algum tipo de veículo que não seja o motor, né, o motorizado de circulação. Então a gente tem 3 conceitos até esse momento. E aí a gente vai para uma mudança que aconteceu em 2020, que foi uma mudança ocorrida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que pegou o termo acidente de trânsito, fez uma análise, né, do que representaria essa palavra, do quão forte é a palavra acidente, do que ela pode significar, e fez uma mudança, fez uma alteração desse termo. Então, desde 2020, a gente tenta emplacar esse termo, né, sinistros de trânsito. Eu falo que a gente tenta emplacar porque nós da comunidade acadêmica, administrativa do trânsito, a gente acaba falando sinistros de trânsito e a gente se entende, né? O problema é que quando a gente vai falar com a população em geral, ou a gente vai falar com a imprensa, a gente vai falar, né, numa empresa, por exemplo, e aí a gente fala sinistros, as pessoas olham e falam, o que é isso, né? Do que ela está falando? Ou se fala sinistros de trânsito, até que dá para entender um pouco mais, mas ainda não está no linguajar da população, assim, embora já tenha 5 anos, né, que essa mudança aconteceu. Então a ABNT, em 2020, através da norma 10.697, ela substituiu o termo acidente de trânsito pelo termo sinistro de trânsito. E aí ela define o sinistro de trânsito como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga ou lesões às pessoas, animais, incluindo animais, lembra do conceito de trânsito de ontem, né? Então, pessoas, animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via, ao meio ambiente, em que pelo menos uma dessas partes esteja, né, ali em movimento nas vias terrestres, esse é ponto importante, ou em áreas abertas ao público. Eu fui bem lentamente aqui para a gente, até porque se depois vocês quiserem voltar e assistir às aulas novamente, mas eu vou repetir então o conceito de sinistro de trânsito. Todo evento que resulte em dano ao veículo ou sua carga ou em lesões a pessoas e animais e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via, ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Então, na verdade, o sinistro de trânsito, ele vem como uma substituição, de fato, do conceito acidente de trânsito. Nós estamos nos referindo aqui a todos aqueles que acontecem em vias terrestres. E embora, né, essa alteração tenha sido assim, uma medida importante, lógico, para a questão mesmo dos estudos, para a gente poder definir claramente, né, o que de fato está relacionado a essa violência que a gente tanto fala
no nosso dia a dia. E para mim, assim, sinceramente, não é meramente uma mudança de conceito, ou de palavras, ou de termos, né? Mas é uma mudança de entendimento de que o acidente é algo fortuito, né? O acidente é algo que não é possível de ser, de haver a prevenção, de você ter evitado de repente. Aconteceu, poxa, foi um acidente, eu não tinha nada para fazer, né? E, no entanto, a gente sabe que boa parte dessa violência no trânsito que acontece no dia a dia não foram meros acidentes, né? Foi uma sucessão de erros que ocorreram e que chegaram a levar a esses números, né, tão altos aí. Bem, dito isso, falando então dos conceitos, né, desse entendimento do que é o sinistro de trânsito, eu vou trazer alguns dados aqui para você, são dados os mais atualizados que a gente tem, embora não seja algo que se atualize ali, né, sei lá, mensalmente, diariamente, mas são os dados mais recentes. No último relatório da OMS, que é o Status Report Road Safety, que esse aqui já é o de 2023, que é a mais recente publicação deles, tá? Então demonstra que no mundo cerca de 1,9 milhão de pessoas morrem todos os anos no mundo. Mas eu não quero ficar no mundo, não. Eu quero trazer dados mais próximos da gente aqui, né? O relatório, ele reforça, assim, que os países ainda não deram a atenção devida ao tema educação para o trânsito. Então, não é só o Brasil que está ruim, tá, gente? Assim, existem vários outros países que estão na mesma situação, mas o relatório ele fala especialmente, né, das necessidades que precisam ser adotadas para os mais vulneráveis, pedestres, ciclistas, motociclistas, e aí, claro, incluindo ali em pedestres crianças e idosos, que é o público mais vulnerável mesmo. E aí, alguns desses dados, né, estatísticos em relação à violência no trânsito, hoje o trânsito ele continua sendo a segunda causa de morte por causas externas. Então, desconsiderando as doenças, as enfermidades, a gente tem as causas externas. Das causas externas, de todas as formas da população vir a óbito, a primeira causa são os homicídios e a segunda causa, os sinistros de trânsito. Então é um problema seríssimo de saúde pública, né? E aí o grande desafio, né, porque além de ser um grande problema de saúde pública, é um problema que custa muito alto para as cidades, para os estados, para o país como um todo. Então o custo de um sinistro de trânsito, mesmo que não resulte em morte, ele é altíssimo. Um número grande de mortes prematuras, são pessoas jovens, não só de crianças, adolescentes, mas de jovens ali entre 18 e 25 anos. Perda da qualidade de vida, porque quando não há morte, às vezes há invalidez permanente, invalidez por muito tempo, enfim. E algo que a gente não consegue mensurar, que é a dor da família, o sofrimento, né, de quem se envolve e dos familiares, principalmente em casos de morte. Agora vamos então para os dados do Brasil. Quando a gente olha para as décadas anteriores, a gente vê que o gráfico, ele de 2014 até 2020, ele vai descendo. Então, a cada ano, 2014 diminuiu, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Quando chega em 2020, a gente olha para aquela situação que nós estávamos vivendo, né, pandemia, e a gente pensa assim, poxa, todo mundo em casa, né, quer dizer, uma boa parte da população em casa. Você não tem ali a exposição ao risco. Se você não tem a exposição ao risco, logo
o número de sinistros, de mortes e de acidentes, né, como um todo, sinistros como um todo, ele vai diminuir. Era o que a gente pensava naquela época. E não foi o que aconteceu. A partir de 2020, esse número volta a crescer. Então a gente vinha numa queda de 2014 até 2020. 2020 voltou a crescer. E aí voltou 2020 para 2021, 2021 para 2022, 2022 para 2023. Então a gente está exatamente no caminho contrário a tudo aquilo que a gente precisa fazer. Porque nós, Brasil, assinamos o acordo com os outros países na primeira década de ações pela segurança no trânsito, então de 2011 a 2020, que era de reduzir em 50% o número de mortes e sinistros, e assinamos novamente esse compromisso nessa segunda década, que é de 2011 a 2030, que é de reduzir em 50%. Ora, se 2020, 21, 22, 23, ainda não tem os dados 24 e 25, mas né, tudo indica que vai continuar esse aumento, logo a gente só está ficando cada dia mais distante da meta, que era reduzir em 50% o número de mortes, a não ser que se faça alguma coisa muito rapidamente para recuperar esses últimos anos aí, esses anos perdidos. Dados do Brasil, então, vamos lá. Aqui eu estou me baseando com os dados do DataSUS, que é a fonte que a comunidade acadêmica usa, que é a fonte que, se vocês forem desenvolver algum projeto, alguma pesquisa, um mestrado, doutorado, o ideal, né, que vocês usem fontes confiáveis. Então a gente tem o DataSUS, que vai trazer ali o número de mortes, né, o número de óbitos por sinistros de transporte e sinistros de trânsito. E agora vocês já sabem a diferença. Então, o último dado é o de 2023. Em 2023 foram registrados 35.938 óbitos por acidentes de transporte. Lembrando, então, acidente de transporte, 39.938 pessoas vieram a óbito por diversos meios de transporte. Aqui entra aquático, aéreo, terrestre. Desses 35.938, 97% foram de sinistros de trânsito. Vejam, são 34.881 mortes. Isso significa que quando a gente pega, né, de todas as formas de nos locomover e analisa, a forma mais arriscada, mais perigosa, né, é de fato o transporte terrestre. Óbvio, lógico, a gente tem ali uma quantidade muito grande de pessoas transitando todos os dias, enfim, claro que isso é de se considerar. Mas eu falo inclusive isso muito para mim, porque eu já passei desse período, mas eu tinha muito medo de voar, tinha muito medo de viajar de avião. E aí quando a gente começa a olhar para esses dados, né, a gente vê assim, além de saber que o avião é uma forma muito segura de se viajar, mas a gente olha para isso e fala assim, caramba, é muito mais, há uma chance muito maior de me envolver num sinistro de trânsito que num acidente aéreo. Então, a gente acaba com isso, nesse caso, no meu caso especificamente, né, acabo ficando, sempre lembrando disso e ficando um pouco mais tranquila quando vou viajar de avião. Bom, então 97% desses óbitos foram de sinistros de trânsito, né, ou seja, terrestres, 104 isso significa 0,3% foram por meios aquáticos, 94 mortes foram por acidentes aéreos, o que também representa 0,3%, e 2,4%, isso deu 859 mortes, foram classificadas como outros acidentes ou não especificados. Depois, agora eu não vou conseguir, não sei se eu vou conseguir fazer, deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo entrar no DataSUS,
porque aí eu vou mostrar para vocês como eu consigo chegar a esses números, tá? Me deem só um minutinho. Então aqui eu tô no site, né, do DataSUS. E aí aqui na linha eu vou clicar na região, porque eu quero por regiões. Aqui em coluna normalmente eu não marco nada, e aqui em conteúdo eu vou colocar óbitos por ocorrência, porque nesse caso eu não quero ver pela residência das pessoas não, tá? Vou escolher o ano aqui, então esse, vocês estão vendo, é o último dado, olha, 2023. Infelizmente a gente tem esse gap de tempo aqui, não tem muito jeito, mas é o último dado. E aí aqui eu vou escolher se eu quero algum tipo de região. Nesse caso eu quero o Brasil inteiro, tá? Então eu não vou marcar nada. Eu poderia escolher, se eu quisesse, algum estado específico aqui, mas também não, eu quero ver todos. E aqui que é o ponto, que é a categoria CID-10. Lembra que eu falei lá no início da aula, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde, que classifica os sinistros de trânsito e de transporte como essa classificação internacional, e aí chamada de CID-10. E aí vocês vão ver aqui, ó, que todos os sinistros relacionados aos pedestres, eles estão de V1 até o V9. Depois de ciclistas, V10 até o V19, motociclistas V20 até V29 e assim vai. Então ele é separado. Quando eu quero avaliar somente os sinistros de trânsito, então aqueles terrestres, eu venho aqui e seleciono do V1, eu já sei de cabeça, né? Mas aí, claro que vocês podem ir verificando, até o V89. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui no Shift. V89. Foi. Então, V1, Shift, fui até V89, porque eu sei que V89 é o último que determina os sinistros de trânsito ou, em caso, terrestre. Vem que aqui, ó, a partir do 90, eu já estaria avaliando os sinistros, os acidentes de transporte também. Não me interessa nesse caso, tá? Nem afogamento, nem acidente com aeronave, enfim. Então, eu só quero os sinistros de trânsito. E aí, feito isso, como eu estou olhando somente o Brasil, eu venho aqui e peço para mostrar. E aí, olha, ele já me dá por região. Então eu tenho aqui 34.881. Qual a região? 3.406 na região norte, 10.649 nordeste, sudeste, 11.018 sul. Se eu quisesse por estado, eu teria selecionado anteriormente. Então, a partir desses dados, deixa eu voltar aqui, se eu consigo voltar direitinho. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo o link, tá? E quem não entrou no grupo ainda, no final da aula aqui eu vou disponibilizar lá nos stories, então é só vocês clicarem no link e entrarem. Eu vou mandar as referências no final das 30 aulas e mando esse link aqui também para vocês. Bem, a partir daí, a gente reforça aqui então que os sinistros de trânsito, eles são um problema de saúde pública, que gera um custo gigantesco, né, para as cidades e para os estados e para o país, né, no geral. Mas aí quando a gente vai ali no DataSUS e começa a avaliar quem é que está mais, quem é a grande vítima, né? Então, porque ali, se eu quiser, por exemplo, saber somente os pedestres ou somente os ciclistas, eu também consigo, mas eu já vou trazer alguns dados para vocês. Os atropelamentos, eles representam
quase 16%, 15,9% dos óbitos, sendo que quando a gente fala de crianças e adolescentes, o atropelamento é assim, é o top na verdade, assim, a palavra top está relacionada a alguma coisa que é boa, né? Mas é a principal causa da mortalidade de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente vai avaliar veículos de 2 e 3 rodas, que eu tenho certeza que é um problema, se não de 100% das cidades, de todos vocês que estão aqui agora, mas de boa parte, os condutores de veículos de 2 e 3 rodas representam 35,7%, quase 40% de todo aquele número que vocês viram, quase 40% são pessoas que estão sob 2 rodas. Muitas das vezes sem habilitação, muitas das vezes a gente sabe sem idade para poder conduzir, enfim, por aí vai. Então, para fechar esse nosso tema aqui de hoje, eu prometi que as nossas aulas iam ser bem curtas. É por isso que eu defendo tanto as medidas preventivas, as medidas de educação, para contribuir na solução para esses problemas. E sempre eu vou reforçar isso aqui. Eu não estou descartando a engenharia, eu não estou descartando a fiscalização, não estou descartando a sinalização, nada disso. Cada uma dessas partes, elas têm uma importância muito grande no todo. Nenhuma solução sozinha vai dar conta desse todo. O que eu sempre bato e falo e repito aqui, vocês vão me ouvir falar o tempo todo, é que a gente só não pode ter uma discrepância tão grande de investimento nessas outras áreas, deixando de lado a educação. Então, eu não estou dizendo que a educação é mais importante que nenhuma dessas áreas, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que educação também é importante, que educação também é válida e que as medidas de educação também trazem resultados. Então, dito isso, deixando isso claro, né, eu acredito que para que a gente consiga, de fato, né, fazer com que essas medidas de educação tomem forma, ganhem forma, né, e que na prática elas aconteçam, a gente precisa do envolvimento de vários setores. O transporte, a fiscalização, a infraestrutura, claro, mas principalmente de pessoas. E eu volto ao objetivo dessas aulas. O objetivo é conversar com pessoas, tentar, em alguns casos, convencer pessoas de que esse é um problema importante e de que a educação também tem o seu papel de contribuir para amenizar esse problema. Então, acho que assim, fica claro para mim a cada dia, né, que quanto mais eu falar sobre isso, e quanto mais pessoas eu conseguir tocar, mais corações eu conseguir, né, tocar, maior a chance, maior a probabilidade da gente ter um número maior de ações acontecendo aí nos municípios, nos estados. Pelo menos é nisso que eu acredito, né? A educação de fato ela transforma o trânsito. Bom, vou ler, que eu vi que vocês já comentaram várias coisas aqui. Essa é a finalização do nosso tema de hoje. A gente vai assim, devagar, tá? Até para que depois, quem quiser assistir a aula posteriormente, não puder assistir ao vivo aqui, consiga assistir também de uma maneira rápida. E novamente agradeço a presença de vocês aí, o que vocês tiverem de sugestões também, fiquem à vontade para ir me mandando aí no direct, né? Ó, falou bem, todos têm que andar juntos, perfeito. Aqui a Andresa falando, né, que na cidade dela trabalha com educação para o trânsito, mas não tem fiscalização, aí não está adiantando muito. Então, assim, são ações em conjunto de fato, né? O Michael falando, para diminuir essa diferença, a falta de responsabilidade, devemos investir e olhar para a educação. Concordo plenamente, Michael. Isso aí.
Bom, pessoal, então, novamente, muito obrigada pela atenção de vocês. Amanhã, às 19 horas, estarei aqui novamente. Hoje, não sei se vocês notaram, tem uns barulhinhos assim externos, mas é porque eu realmente estou fora. Estou em Brasília num evento, mas amanhã, às 19 em ponto, estarei aqui com vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez e até amanhã.